Agora vamos falar dos famosos títulos públicos federais, ou como vocês vão ver abreviado por aí, TPFs. Basicamente, o que são os títulos públicos federais? São os títulos que o Brasil emitem para financiar sua dívida. Já sabemos que o Brasil é um país de terceiro mundo, que gasta mais do que tem, está quase 100% tomado do seu PIB. Como que ele faz para pagar sua dívida, para financiar sua dívida? Ele emite título público federal e negocia via Tesouro Direto. Então o nosso governo gasta mais do que arrecada e por isso tem que recorrer ao mercado financeiro para financiar as atividades do governo. Por se tratar do governo, eles são considerados baixos risco de crédito. Ou vocês também vão ver como risk-free. Ou seja, você só não recebe se o mundo acabar, porque para o Brasil quebrar, mesmo que a dívida esteja quase 100%, o que ele arrecada, é uma coisa bastante improvável. Então, ele é considerado risco zero, risco-free, pelo mercado. Ele é considerado seguro porque, na pior das hipóteses, ele vai emitir papel moeda. Ou seja, no ruim de tudo, o Brasil vai lá e emite moeda para pagar sua dívida, para pagar as pessoas, certo? Claro que não é o certo, mas Banco Central, papel moeda tem disso. Só lembrar do Bitcoin, que é descentralizado, já não tem isso, então aqui nesse caso tem. Basicamente, existem 3 tipos de rentabilidade nos títulos públicos federais. Pós-fixado, como assim, Luiz? Vai ficar indexado a algum indexador? Por exemplo, Tesouro Selic. Vai render a variação da Selic no período, certo? E o pré-fixado, Luiz? Ele vai ficar pré-fixado a uma taxa. Por exemplo, 5% ao ano. Se você ficar até o vencimento do seu título, você vai receber ele 5% bonitinho, fim de papo. Se você sair antes, aí vai ter o risco de mercado, que vai ter o risco da oscilação no preço, porque às vezes a taxa de juros pode subir, o preço do seu título vai cair, e se você sair antes, você pode até perder dinheiro. Então, pré-fixado, você recebe o que você contratou, se ficar até o vencimento. E temos o híbrido, que logicamente é o pós e pré, junto. Beleza? O macete aqui é associativo para vocês gravarem para a sua prova. Os títulos são representados por letras e notas, vocês vão ver separado no próximo slide, e sendo que as letras, por padrão, não pagam cupom de juros. Aquele antecipação de juros a cada 6 meses. Letras não pagam, enquanto as notas têm por padrão pagar cupom. Ou seja, letra, 0 cupom, 0 antecipação de juros e notas pagam cupom. Certo? Só a NTN-B principal que não paga, mas eu vou explicar para vocês na próxima. Beleza. Como que funcionam as regras dos títulos públicos federais? O imposto de renda é a tabela regressiva de renda fixa, aquela que você tem que gravar para sua prova, que é 22,5% a 15%, de acordo com o prazo, já tem que estar na sua área de estudos para você gravar na sua mente, 0 a 180 dias, 22,5%, 181 a 360, 20%. Então, quanto mais tempo você ficar, menos imposto de renda você vai pagar. Imposto de renda sobre operação financeira, né? IOF, até o 29º dia, ou seja, no 30º dia já é sem IOF. Não conta com o fundo garantidor de crédito, ou seja, não vai ter o FGC se o banco quebrar, mas lembra que estamos falando da dívida do país, risk-free, só se o Brasil quebrar que você não recebe, mas ele ainda pode emitir papel moeda, então muito difícil. Limitado a 1 milhão por mês, ou seja, quer comprar? Teu limite é 1 milhão por mês. Recompra antecipada garantida pelo Tesouro Nacional. Você comprou o título com vencimento daqui a 10 anos, quer vender antes. O Tesouro Nacional te garante a recompra dele. Ele é acessível somente para pessoa física, ou seja, uma empresa, uma pessoa jurídica não pode comprar título público federal. Ele é registrado na clearing da B3 e liquidado no Selic. Como assim? A sua clearing house é a B3, só que ele é liquidado no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é o Sistema Selic, lembra? Tem a taxa Selic e tem o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é a Selic, beleza? Ele deve ser negociado meio de um agente de custódia, ou seja, uma instituição financeira, uma corretora. Você não vai chegar sozinho lá no Tesouro Nacional via Tesouro Direto comprar. Depende de um intermediário. Igual na bolsa, quer comprar uma ação, tem que abrir conta na corretora para chegar você até a bolsa. Não consegue comprar uma ação
sem passar por uma instituição financeira. Agora vamos para aqui para os bizus para vocês não errarem mais. Ó. Esses são os nomes antigos, porém são os nomes que são cobrados na prova, infelizmente. Eu botei os nomes atuais para ficar mais fácil a visualização. Vamos falar primeiro das letras L, F, T e L, T, N. Letra financeira do Tesouro e letra do Tesouro Nacional. Olha o macete. T depois quer dizer que o título é pós-fixado. Por isso também é chamado de Tesouro Selic. Ele vai ficar indexado à taxa Selic. Lembra? Letras não pagam cupom, certo? Então as duas letras aqui, zero cupom. Beleza. T antes, T preguiçoso. Então é pré-fixado. Porque ele vai ficar com uma taxa pré-fixada ali no momento da contratação. Se ficar até o vencimento, você vai receber. Por exemplo, 10% ao ano. Se ficar até o vencimento, exatamente você vai receber 10% ao ano. Agora vamos falar sobre as notas. Vou apagar aqui para visualizar melhor. Vou circular aqui de novo para vocês saberem que é esse nome que vai cair na prova. Lembra que as notas pagam cupom, com exceção da NTN-B principal. Grava aqui, ó, pelo principal, vai pagar juros só no principal. Tirando a nota NTN-B principal, as outras vão pagar cupom semestral. NTN-B, nota do Tesouro Nacional Série B, também chamado de Tesouro IPCA, ele vai te pagar a inflação do período, né? Que é IPCA, medido aqui no Brasil, né? Taxa de inflação oficial, mais uma taxa pré-fixada, certo? E ele possui cupom. Não se esqueça. Então, por que falam que o Tesouro IPCA vai te pagar a rentabilidade real? Se você ouvir isso, já anota. Você vai receber a inflação no período, mais uma taxa pré-fixada, ou seja, você além de não perder para a inflação, você vai ter uma taxa acima, por isso que tem o ganho real. Lembra lá, rentabilidade nominal, rentabilidade real? Então você vai estar sempre acima da inflação, então você vai estar sempre ganhando dinheiro de verdade. Teu dinheiro não vai ser corrido pela inflação. E a única diferença desse aqui para NTN-B principal é que a principal não paga cupom. Sem cupom, só paga os seus juros lá no vencimento. Lembra, principal vai pagar os juros somente no principal. Também é o IPCA, mais uma taxa pré. NTNC, só botei para título de conhecimento, que é o Tesouro IGPM, mas isso aqui não vai nem cobrar na sua prova. E NTNF é igualzinho ao LTN, que é o Tesouro Pré-fixado, é uma taxa pré, por exemplo, de 5% ao ano, mas ela vai te antecipar juros a cada 6 meses, né? Por exemplo, sei lá, uma conta de padaria. A cada 6 meses ela vai te antecipar ali 2,5%. Claro que não é assim, porque tem a taxa de juros compostos, mas você que está estudando para CPA 10, CPA 20 não se preocupa com isso. Então anota esses macetes, não tem erro. Título Público Federal é bem tranquilo. Só lembrar que é LFT, T depois, pós-fixado, LTN, T antes, T preguiçoso, T pré-fixado. Tesouro pré-fixado, só gravar o nome atual anterior aqui, não tem erro. Letras não pagam cupom, notas pagam cupom, com exceção da NTN-B principal. Beleza? Vamos para a próxima.